Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 minha rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Primeiro de tudo, queria pedir desculpa pela ausência nessa quinta-feira, mas é aniversário de namorada, né? A gente tem que dar uma moral, a gente tem que marcar uma presença. Então foi o meu caso, o aniversário da Ana. Tirei o dia para ficar à mercê das vontades dela. Mas isso não fez a gente não acompanhar o que aconteceu em Brusque, né? Isso não fez a gente não acompanhar o que foi Atlético e Brusque pela Copa do Brasil. Vi primeiro alguns momentos durante o jogo no ao vivo e depois consegui rever o jogo, né? Agora, com tantas plataformas de streaming, facilita a nossa intenção e nossa possibilidade de rever os jogos, reviews 90 minutos para vir conversar aqui com vocês. Mas a coletiva do Barbieri, ela foi tão trágica. A coletiva do Barbieri, ela foi tão, assim, bizarra. Eu acho que é o termo correto para a gente falar sobre a coletiva do técnico Maurício Barbieri, que eu vou ter que começar falando sobre a mentira que ele vem contando para o torcedor do Atlético. E eu acho que isso conversa muito sobre o momento que o técnico Maurício Barbieri vem vivendo, né? Parecia um momento que não poderia piorar. E o Barbieri, ele vai lá e consegue piorar na coletiva um cenário que já é muito difícil dele conseguir reverter a partir do entendimento do torcedor que o trabalho dele é horroroso. Assim, é uma unanimidade. O trabalho do Barbieri é horroroso. Aí o que, que ele vai fazer? Ao invés de admitir que as coisas não estão funcionando, ao invés de admitir que esse time não tem uma transição bem feita, ao invés de admitir que esse time não tem uma capacidade de controlar jogo, ao invés de admitir que esse time, pô, tem uma dificuldade muito grande de produzir chances claras, e óbvio que tiveram algumas, mas tem dificuldade, ele compra a narrativa da evolução. O Atlético não está evoluindo. Desculpa, gente. O trabalho do Barbieri e o desempenho do Atlético ao longo da temporada não é um caso de evolução, é um caso de regressão. Eu admito, eu já tratei esse trabalho do Barbieri como um trabalho minimamente promissor. E era isso que parecia durante o campeonato estadual. Um trabalho que, pô, chegando às principais competições, mais lapidado, mais maduro, ia poder dar um retorno. Só que assim, se esse trabalho ele tinha algo de positivo durante a disputa do campeonato estadual, se chamava produção ofensiva. Esse time ele não produz da mesma maneira que produziu no campeonato estadual. Então, pegou o principal ponto e botou junto com outros tantos pontos negativos. Porque o time deixou de produzir da maneira que conseguia gerar perigo de forma constante, empurrando o adversário para trás, tendo volume, tendo pressão. Assim, o Atlético poderia ter ganho o jogo contra o Brusque. O Atlético, acho que, pô, se tivesse alguém ali para sair vencedor, era o Atlético. Mas não dá para trazer uma narrativa de, estamos melhorando. Esse mesmo Atlético meteu 4-0 no Brusque no jogo treino. O torcedor, ele não é otário, gente. Assim, o torcedor em muitos momentos ele cobra mais do que devia, ele é exigente mesmo, ele é cri-cri, ele é corneta, mas ele não é otário. Então, assim, o trabalho do Barbieri, ele tem dois caminhos. Ou muda, e para mudar você tem que começar a admitir o erro, porque fica muito claro para mim que é um cenário difícil da gente ver qualquer cenário de mudança. Porque vai ser difícil o Barbieri admitir que tá errado, vai ser difícil o Barbieri admitir que o trabalho dele não é bom, vai ser difícil o Barbieri admitir que o trabalho dele é sim insuficiente. E eu acho que isso, pô, é um grande perigo da gente postergar uma situação que está longe de ser suficiente para, por exemplo, a gente ter tranquilidade que a gente vai subir. E eu acho que se o Barbieri ele for por esse caminho de abraçar o trabalho dele do jeito que está agora, ele vai ser demitido. Ele não vai conseguir ficar no Atlético. O Atlético precisa de mudança e desculpa. O trabalho dele hoje é um limitador.
ou o Barbieri muda tudo. Ou o Barbieri busca um turnover geral no trabalho dele. Ou o Barbieri busca uma mudança constante no trabalho dele. Que aí passa a botar João em campo, aí passa por ter mais Tevez, ter mais Isaac, sabe? Ter Léo Derek, ter Arthur Dias. Passa por a tentar ter mais a bola. Passa a tentar produzir mais ofensivamente. Passa a tentar ser mais protagonista que ele prometeu. A gente está falando de um discurso falacioso por parte do Barbieri, mas não é a primeira vez que isso acontece. Mas se você pegar toda a trajetória da temporada do Atlético, o trabalho do Barbieri começa como uma mentira quando ele promete protagonismo. E vou te falar, até nos melhores momentos, jogos que o Atlético produziu 20, 25 chances de gol, cara, desculpa, o Atlético não conseguiu ser protagonista da maneira que eu entendo que o Atlético tem total condição de ser. Ah, Thiago, mas você tá falando muito sobre o Barbieri e o elenco é limitado. É óbvio que é. Mas exatamente pelo fato do elenco ser limitado, é que eu acho que a gente precisa ter ainda mais a influência do treinador. Exatamente pelo fato do elenco ser limitado, que eu acho que a gente ainda precisa de mais impacto por parte de uma peça tão importante na hora de potencializar o restante da equipe. Quando a gente fala sobre o efeito Barbieri nos jogadores, não é um Barbieri que faz o time ser melhor, muito pelo contrário. É um Barbieri que vem fazendo o time do Atlético ser um time pior. Tanto individualmente quanto coletivamente. Velasco só cai de produção, Luiz Fernando só cai de produção, Zapelli só cai de produção. E eu volto a dizer, trabalho bom transforma jogador bom em jogador melhor. Trabalho bom transforma jogador médio em jogador bom. Trabalho bom transforma jogador ruim em jogador médio. Eu só vejo os defeitos e esse cenário de desconfiança impactando na atuação dos caras. Se você tem um trabalho que você considera ruim, é natural que os defeitos que existem, e todo mundo sabe que existem, eles apareçam muito mais. O Barbieri hoje é o principal ponto negativo do time do Atlético. O Barbieri transforma o time do Atlético num time pior. E assim, eu não sei se é muita autoestima, ou eu não sei se é muita cara de pau, ou eu não sei se é muita, assim, uma fuga da realidade. Mas quando ele chega e ele fala sobre narrativa de evolução, cara, é difícil de engolir. É difícil. Um trabalho que a gente já deseja ruptura, cara, vira quase que pessoal, né? E eu, puta, acho o Barbieri um baita cara de gente boa, deve entender absurdamente mais de bola do que eu, do que você. Só que o trabalho não é bom, ponto. Só que o trabalho não é o que a gente imaginava do Barbieri, não é o que o Barbieri prometeu. É um trabalho frágil, ponto. Vou insistir nisso até o final. Frágil taticamente, frágil em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Valeu, pessoal? Enfim, não vamos aceitar isso, né? No final das contas, não dá pra aceitar isso. Tamo junto, é nóis.